palavra de Deus transforma o caráter das pessoas? Não. A palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras Sagradas, ajuda a aperfeiçoar um caráter que já é bom. Uma pessoa que tem boas intenções, uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que quer servir ao Senhor, mas ela não tem conhecimento da verdade, e ela às vezes foi educada num caminho errado, ela é bem intencionada, mas não conhece nada. Então, quando o Evangelho chega para esse tipo de pessoas, a vida dela é transformada, é renovada, conhece a verdade liberta elas da escravidão, da mentira, do engano, da astúcia, de todos os males do mundo. E aquela pessoa se torna uma excelente pessoa. Mas não é dizer que uma pessoa mau caráter, mal intencionada, uma pessoa que tem maus propósitos, que o Evangelho vai fazer alguma coisa na vida dela, que não faz, não. Nós vemos aí o caso de que o Evangelho não valeu nada. Nós vemos o caso de Judas. Judas era um dos 12. Foi educada como todos os outros apóstolos. Ele era uma pessoa má. Ele não tinha caráter que prestasse. Então, quando ele ouviu o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus educou ele como educou os outros, para ele o Evangelho não valeu nada. Foi como aquela semente que caiu na terra pedregosa. A semente começou a brotar, mas não tinha onde soltar raízes, e a semente secou, a planta secou. E já os outros 11 era como aquela semente, é como a terra boa, que a semente caiu, cresceu e frutificou. Então, vai muito do terreno aonde a semente é jogada, é lançada. Nós vemos no caso aqui de Adão, ele tinha 2 filhos, Abel e Caim. Abel ouviu a mensagem, como Caim também ouviu. Deus ensinou para os dois como que era a verdade, como que eles tinham que proceder. O que aconteceu? Abel aceitou de todo alegre, e Abel foi transformado. Abel se tornou um servo de Deus, e Caim, a palavra de Deus serviu de maldição para ele. Em vez dele se converter, ele ficou pior do que antes, e acabou matando seu irmão. Nós vemos também o caso de Abraão com Ismael e Isaac. Todos os dois foram educados no mesmo caminho, mas Isaac era uma pessoa do bem, tinha um coração que podia ser transformado, um coração aberto para receber a palavra. Já Ismael era um homem diferente. Para Ismael não adiantou. Aí depois de Isaac nasceu Jacó e Esaú. Jacó tinha um coração aberto, Jacó era um homem que temia Deus, um homem que ansiava pelas coisas de Deus, bem intencionado. E já Esaú não, era um homem vaidoso, que não prestava, não dava preço para as coisas de Deus. Então a palavra para ele não valeu de nada. E assim foi, né? Assim é. Os filhos de Eli educou os filhos dele, como educou Samuel. Mas Samuel era uma pessoa temente a Deus. Samuel tinha sede da verdade. Samuel gostava de aprender as verdades do Senhor, tinha temor. Já os filhos de Eli eram todos filhos de Belial, não dava valor. Então, a palavra de Deus não surtiu efeito nenhum na vida dos filhos de Eli. E de Samuel foi bom, né? E o apóstolo Paulo, antes de converter, o apóstolo Paulo era um perseguidor, era zeloso demais pelas coisas de Deus. Ele achava que aquela religião que ele servia era a verdade pura, e ele achava que aqueles cristãos que não cedia a eles
era uma maldição no mundo. Então Paulo, nas boas intenções, ele perseguia, tentava matar aqueles homens, porque não concordava com as ideias dele. Mas ele estava enganado. O dia que ele ouviu a palavra do Senhor, ele foi transformado. Deus transformou a vida dele, porque ele tinha um coração que podia ser transformado. Assim é hoje. As pessoas pensam que eu vou ouvir a palavra de Deus, vou se tornar uma pessoa boa. Não. Se a pessoa já tem um coração bom, temente, um coração que respeitava, se ele ouvir a palavra faz efeito sim.